Pega a tua Bíblia aí. Abre aí em Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso 19. Vou tentar ser breve, porque essa palavra é muito importante. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 28, verso 10 ao 19. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Diga comigo, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Diga assim para o irmão: você está preparado? Pergunta: você está preparado para tudo que Deus tem para você? Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Você é abençoado? É ou não é? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha o que Jacó diz: mas eu não sabia. Muitas vezes Deus está do nosso lado, mas nós não o vemos. Muitas vezes Ele quer conversar conosco, mas nós não conversamos com Ele. Eu quero introduzir essa palavra. Vamos ler mais um pouquinho, vamos lá. Teve medo e disse: Temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar. Embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Como eu dizia, essa palavra é algo que Deus tem falado muito comigo, ministrado muito ao meu coração. O tema dessa palavra é transformação. Ontem eu tive uma consulta e eu achei super interessante, algo novo na minha vida. Eu nunca tinha experimentado, irmãos, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus. A princípio, eu estava marcando uma consulta por um aplicativo, onde existem várias clínicas em Brasília. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. E todas as clínicas que eu procurei, não havia a especialidade, não tinha a especialidade que eu precisava. Apenas uma clínica, na última clínica que eu procurei, pelo aplicativo, havia vaga para a minha especialidade. E essa clínica era no Cruzeiro. Eu falei assim: meu Deus, será que eu espero mais um pouquinho para ver se tem por aqui perto? E algo tocou no meu coração, dizendo assim: vá nessa consulta. Eu marquei a consulta, e no dia seguinte eu fui. E chegando lá, eu fui ser atendido 10 e pouco, quase 11 horas. Desculpa, é isso mesmo, quase 11 horas. E quando chegou a minha vez, entrei. E a primeira coisa que o doutor perguntou para mim foi: o que posso fazer por você? Qual é a sua história? Eu falei: ih, rapaz, o negócio aqui está fervendo. Ele olhou meu prontuário, viu todo o meu histórico, e ele disse: o que eu posso fazer por você? Ele disse: doutor, olhe, eu sou muito, quer dizer, eu tenho um pensamento muito rápido, e eu sou, que minha esposa diz, né, que eu sou, me ajuda aí, amor, esse negócio aí que a pastora está falando. E ela diz isso, e eu digo para ela que eu não sou, que não sei, e ela diz que eu sou muito rápido, meus pensamentos são muito rápidos, eu consigo processar as coisas muito rápido, não sei o quê, e ela diz que eu tenho TDAH. Ele olhou,
Tá bom. Mas por que você... Ela disse isso. Tá bom. Acabou. Ele começando a extrair mais de mim. Ele disse, me conte a sua história. Pelo que você passou para estar tomando essa medicação? Doutor, você tem certeza que quer que eu diga tudo? Porque agora eu estou muito bem, eu estou, como é que se diz? Tranquilo, eu estou feliz. Sim, mas me conte a sua história, por quê? Porque isso traz feridas para você? Não, doutor, se você quer que eu conte, eu conto. Já passou a vez de trazer feridas. E eu fui contando toda a minha história para ele, tudo que eu vivi. Esses últimos 2 anos. Eu disse para ele aonde eu fui parar. Eu disse para ele que eu ficava dentro do meu quarto, isolado. Eu disse para ele que a minha cachorra me ajudou muito. Eu disse para ele várias coisas, mas também eu disse para ele que todos os dias eu orava a Deus e eu lia a palavra. Eu falava com Deus e eu lia a palavra. E ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Ele olhou para mim e perguntou, o que você faz? Eu sou administrador. Não, você é administrador? Tá bom, eu sou pastor. Ah, você é religioso. Por enquanto eu deixei passar. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu olho para você e eu não consigo, com tudo que você me disse, eu não consigo entender por que você está com essa fisionomia tão feliz. Aí eu olhei para ele e falei assim, doutor, presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Há mais ou menos 1 mês atrás eu não estaria assim. Como assim? De 2 anos a 1 mês atrás você não estaria assim? Não, doutor, porque foi há pouco tempo que isso aconteceu comigo, não foi há muito tempo. Há pouco tempo a minha filha olhava para mim, e meu genro olhava para mim, nas fotos, e dizia assim, para mim e para minha esposa, e dizia assim, eles estão, o olhar é triste, o olhar deles está um olhar de tristeza. Ele falou assim, é mesmo? É. Mas eu não vejo mais esse olhar de tristeza em você, eu vejo muita alegria em você. E aí, ele falou, a tua vida, como é que é a tua vida diária? Eu falo, doutor, já foi pior. Já foi muita correria. E ele começou a perceber que eu tenho o pensamento muito acelerado, que eu pareço um carro a 300 por hora. Eu disse, não concordo, doutor. Eu era um carro a 300 por hora. Hoje, se o senhor falar 150, ainda aceito. Eu disse para ele, sabe qual era o meu apelido, doutor? Eu disse para ele, meu apelido era Formiguinha Atômica. Por aí você já tira. Ele deu uma risada. Ele falou, eu não consigo entender, porque ninguém nunca entrou no meu gabinete, nunca entrou no meu consultório, tendo passado tudo que você passou, tudo que você me contou, desde a sua infância até agora, eu não consigo entender como é que uma pessoa entre no meu consultório, com esse sorriso, com essa paz e com essa alegria que você está no rosto. Ele falou, o que é isso? Eu falei, doutor, só apontei para cima. Não, tá, tudo bem. Não vamos misturar a religião com a ciência. Eu sei que tudo bem. E aquele negócio todo. E eu comecei a falar com ele. Porque religião, ele falando, na religião tem isso, aquilo. Eu olhei para ele e falei assim, doutor, presta atenção no que eu entendo. Você já comeu peixe? E ele falou assim, já. O senhor comeu peixe todo, com espinha e tudo? Não, eu separo as espinhas. Pois é, doutor. Assim também é andar com Jesus, ou também é aquilo que as pessoas lhe passam. Você retém o que é bom. Ele olha para mim mais uma vez e começa a falar, eu não estou lhe entendendo. Eu não estou conseguindo, fazer um diagnóstico de você. Eu falo, doutor, é muito fácil. Você nunca está errado. Eu falei, não, doutor, eu estou quase sempre errado. Mas o meu trabalho como pastor é mostrar para as pessoas que elas precisam tomar suas próprias decisões, como eu também. Eu nunca mostro para as pessoas que eu sou o super-homem, pelo contrário, eu não sou. Aí ele olhou para mim e falou, você tem uma posição de perfeito, uma posição de então. Eu falei, não, doutor, eu tinha. Eu era terrível. Eu olhei para ele, eu era terrível. Eu maltratava minha esposa, eu fazia isso, fazia aquilo, Ele não acreditou, ele falou assim, é verdade, eu fazia tudo isso. Você sabe o que é processo? Eu comecei a falar, sabe o que é processo, doutor? Pois é, eu vim passando por um processo. Deus foi, e aí mais uma vez, Deus foi me tratando, Deus foi me moldando até o dia de hoje.
E ele me fez passar por várias situações. Sabe, eu passei por várias situações, mas tudo dependeu de mim. Dependeu de mim passar por isso, vencer essas situações, vencer essas dificuldades. Doutor, chegou um ponto que eu pensei que eu não ia conseguir. Ele, ora, como assim? Ele não conseguiu entender isso. Sabe por quê? Eu olhei para ele e falei assim: doutor, eu sei, o senhor é ateu. Você não precisa me falar, o senhor é ateu, você não acredita em Deus. Sabe por quê? Porque a todo momento o senhor só está falando na ciência. E ele tomou um susto. Não quero falar sobre a minha religião. Eu falei: doutor, eu não estou falando com o senhor sobre religião. Eu disse para ele assim: pela religião as pessoas matam, mas por Jesus a gente entrega a nossa própria vida. Nesse momento, olha o que aconteceu. Nesse momento, tem um toque. E eu falei assim: doutor, posso interromper um pouquinho? Sim. Doutor, eu tentei marcar consulta em todas as clínicas que eu posso imaginar dessa rede. Eu não consegui. Eu só consegui marcar aqui. E eu disse para ele: sabe por quê? Porque Jesus te ama e me trouxe aqui para mostrar que Ele existe. Ele me trouxe aqui para falar tudo o que eu passei, para que o Senhor pudesse ver que Jesus existe, que Deus existe, que Ele é bom e que Ele cuida de nós. Aquele doutor virou assim, jogou as costas para a cadeira e os olhos começaram a querer lacrimejar. Mas ele, com a postura, volta. E eu disse assim para ele: doutor, eu e o senhor, olha aí, eu e o senhor, nós dois, durante toda a nossa vida, nós passamos por processos, nós fomos influenciados pelos nossos pais, pela sociedade, nós passamos por crises, passamos por mexer em nossas emoções, todas as coisas, e aquilo tudo nos formou no que nós somos hoje, sim ou não? Pois é, doutor. Ele falou: é. O senhor já viu o oleiro? O que o oleiro faz? Ele faz vasos, ótimo. Mas o senhor já viu que ele amassa o barro com as próprias mãos e ele começa a formar uma coisa linda? Doutor, tudo que eu lhe contei, para o senhor me ver aqui onde eu estou sorrindo desse jeito, eu sou esse barro nas mãos dele. E ele foi me moldando até agora, com tudo que você possa imaginar que eu sofri. Mas eu estou feliz aqui agora, sabe por quê, doutor? Ele falou: eu não consigo entender, eu tento avaliar você uma coisa, daqui a pouco não é, e não sei o que, não sei o que. Aí ele olha para mim e fala assim: por quê? Eu disse: doutor, presta atenção. Todos nós na vida sofremos muitas coisas no decorrer do nosso tempo até o dia de hoje. Mas todos nós temos a oportunidade de permitir Deus nos moldar até que nós nos tornemos perfeitos. Doutor, tem outra coisa muito importante. Eu disse para ele: olha, doutor, você tem raiva de alguém? Não, tenho paz com todos. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se alguém te agredir? Eu não agredo, doutor. Eu tenho que ter paz com todos, eu tenho que ter convicção do que eu. Essa religião, eu falo: doutor, não é religião, é fé. É fé. E eu disse para ele: você sabe como é que sai o vaso, o homem amassa, vai amassando? Assim também é Deus conosco. Assim também Deus faz, vai nos transformando em algo melhor a cada dia. Sabe de uma coisa? Eu me recuso a ser a mesma pessoa de ontem. Por que, pastor, que o senhor se recusa? Porque eu quero estar na mão do olheiro. Para vocês, não faz isso. Eu quero estar nas mãos do olheiro que me forma todos os dias um pouquinho, até que eu seja um vaso perfeito. Mas precisamos permitir. E eu entrando na conversa com o doutor, voltando para a conversa com o doutor, eu falei: doutor, eu digo para o senhor uma coisa, eu tenho paz. Você está vendo essa pessoa que está na sua frente? Tem muita paz hoje. Ele falou: mas eu não consigo entender, conceber. A ciência não consegue entender você, eu não consigo entender você. Sabe quanto tempo dura essa conversa? Essa consulta? 1 hora e 15 minutos.
Quando eu saí de lá, eu liguei para a pastora, ela falou: meu Deus, isso é? O que é, filha? Não, o doutor também parece que ele estava colado em mim. Sabe, parece que ele estava, a alma dele estava sedenta. Eu disse para a pastora Amor, no momento que eu comecei a falar, eu senti o Espírito Santo me tomando de tal forma, que eu falei coisas que eu nem imaginava. Mas eu me senti tão feliz, eu me senti tão útil. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que nitidamente aquele médico, ele viu a transformação que Deus fez em mim. Eu contando a minha história, ele viu a transformação, ele pôde presenciar. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu não consigo lhe tratar. Eu não consigo lidar com você. Eu não estou conseguindo entender você. Aí ele falou assim: olha, você... Aí, sabe o que ele faz comigo? Ele me indica um terapeuta. Ele diz assim: ó, você tem que ir para um terapeuta. Mas esse terapeuta precisa ser muito inteligente. Porque eu não consigo chegar ao teu nível, eu não estou conseguindo lidar com você. Foi isso que ele disse. Eu falei: doutor, lidar comigo é tão fácil. É porque você tem convicção, você é muito convicto, eu não consigo desmanchar. Ele disse: eu não consigo desmanchar o que você pensa. Eu falei: doutor, como que eu penso? É a sua religião? Não, doutor, é a fé. Não é religião, é fé. Ele disse assim: olha, você é o primeiro paciente que eu tenho na vida que eu não consigo fazer um diagnóstico. Faz o seguinte, eu vou encaminhar você para um terapeuta, mas você precisa achar um, ou então ele tem que te ligar um muito inteligente, porque senão ele não vai conseguir alcançar você. Muito inteligente, porque senão ele vai ficar doido, que nem eu estou meio aqui. Eu falo: doutor, mais uma vez eu lhe digo, eu vim aqui, agora eu entendi por que eu vim aqui, porque você precisava ouvir isso de mim. 1h10, 15 minutos passou. Eu disse: doutor, você vai, procura esse terapeuta, depois volta aqui, depois você procura um outro psiquiatra. Eu olhei para ele assim: não pode ser o senhor, não? Eu gostei do senhor, a gente conversou bem aqui, tal. Aí você quer que seja eu? Claro, doutor, podemos. Olha, eu saio daqui, não com um doutor, como meu doutor, eu saio daqui como um amigo, como que eu ganhei um amigo, ganhei o senhor. Como um amigo, podemos ser? Podemos. Eu pude entender como é que ele me viu. Ele me viu uma pessoa transformada. E quando Deus transforma alguém, as pessoas não entendem. Como é que uma pessoa era cachaceiro, bêbado, batia a esposa, tudo, se transformou? Só porque se transformou em religioso? Não estou dizendo. Porque Cristo é que transforma. Nós precisamos aprender e precisamos querer ser transformados todos os dias. E é aqui que eu quero falar um pouquinho para você. Transformação. Em muitas situações, nós tentamos consertar nossa vida com remendos, sim ou não? Mais ou menos, estamos sempre tentando remendar o que não pode ser remendado. Estamos sempre tentando consertar o que não pode ser consertado. Para que você tenha uma transformação, você precisa ter, você precisa realmente ter uma mudança radical para ter um recomeço. Você precisa tomar decisões, queridos, que vai transformar você. E essa decisão é deixar que Cristo seja o teu guia, deixar que Cristo seja o teu Deus, deixar que Cristo esteja em ti através do Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão, uma mudança radical, para que você tenha um novo recomeço. Como é que eu mudo? Como é que eu recomeço? Como é que eu posso receber essa transformação? Diga para o irmão do seu lado: a primeira coisa que você tem que fazer, abrir o seu coração. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma das primeiras coisas é enfrente os problemas.
Irmãos, tem problemas que nós passamos dias, às vezes anos, às vezes décadas com o mesmo problema. Porque nós preferimos colocar um remendo, nós preferimos deixar de lado, nós preferimos não tocar no assunto. E uma das coisas que aquele doutor chamou minha atenção, sabe qual foi? E que eu chamei a atenção dele, que ele disse: o que você fala hoje para mim te fere? Eu falei: não, doutor. Porventura eu estou chorando? Porventura eu estou triste? Porventura eu estou de cabeça baixa? Isso não me fere mais, doutor. Isso já para mim já não tem mais efeito na minha alma, no meu corpo. Não tem mais efeito. Por quê, pastor? Porque eu enfrentei os problemas. Jacó, ele sai de Betseba a fim de ir para Harã, e lá naquele lugar ele se encontra com Deus. E sabe de uma coisa? Não adianta você fugir, porque onde você for, o problema vai com você. Às vezes a gente sai da igreja achando que o problema é a igreja. Por quê? Porque o nosso orgulho não permite que nós reconheçamos que precisamos de ajuda. Então, para que nós não possamos sair mal, isso, aquilo, nós procuramos justificativas. E então, levamos junto conosco o problema que deveria ter sido resolvido. Ao que você tem que entender, o problema não é o lugar, o problema é nós. Quando nós começarmos a entender isso, quando nós começarmos a entender que muitas coisas que acontecem não é por causa dos outros, é por causa de nós. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a esses problemas, a essas coisas. Quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque Ele precisa mudar o nosso interior. Talvez diga: essa situação até quando eu vou passar? Quando Deus não muda o que está ao seu redor, é porque Ele quer mudar, é porque Ele precisa mudar o seu interior. E uma das coisas que eu percebi, uma das coisas que Deus me focou, por isso que esse é o ano da cura, é que tem crente nesse lugar, muitos crentes nesse lugar, que carregam coisas do passado, que são feridos, são machucados, são pessoas, queridos, que por mais que sorriem, mas tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que precisam ser deixadas, para que ele possa viver a paz que excede todo entendimento. Tem traumas que precisam ser resolvidos. Tem tantas coisas que nós precisamos resolver. Mas quando Deus for o teu médico dos médicos, e você permitir que Ele cuide de você, que Ele cure você, então você vai chegar a ser um vaso para a honra. Perfeito. Pastor, por que eu não consigo perdoar? Por causa do orgulho. Porque você está focado no que fizeram com você. Porque você está olhando para aquilo que fizeram com você, você não está olhando para a cruz de Cristo. Esses dias eu e minha esposa estava na casa da minha mãe. Aí estava lá minha irmã mais velha e minha outra irmã. É justamente a irmã que deu problema, se envolveu com a questão do meu filho, tal. E ela achava que eu estava com raiva, ela achava que eu não falava com ela e tudo mais. E meu irmão mais velho também estava lá. E meu irmão falou assim: Sandro, quando você for, você consegue deixar nossas irmãs? Eu falei: claro, não tem problema. Na hora de sair, as duas entraram no carro, eu conversei com as duas sem nenhum problema. E entreguei cada uma na sua casa. E eu tenho certeza que uma delas era assim: não estou entendendo. Não estou entendendo. Aprenda uma coisa. O grande problema de você carregar coisas até hoje é porque você ainda não aprendeu a guardar o teu coração. Quando você aprender a guardar o teu coração, você vai ver que a vitória será tua. Porque tudo procede disso aí. Se você quer ter uma vida próspera e abençoada, guarda o teu coração.
Não permita que qualquer coisa entre no teu coração. Não permita que qualquer coisa destrua o teu relacionamento com Deus. Não permita, queridos, que roubem a tua paz pelo que fazem com você, ou pelo que fizeram com você. Mas tenha paz. Por quê, pastor? Aqui está a segunda coisa. Falei dos problemas, a segunda coisa é: descanse no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu descansei e descanso no Senhor todos os dias. Eu acordo, vou descansando no Senhor, estou esperando no Senhor, faço a minha parte, vou atrás, isso e aquilo. Aprenda isso, descanse do Senhor. Por quê? Sabe por quê que Deus diz assim: minha é a vingança? Sabe por quê? Porque Ele não quer que o teu coração esteja contaminado. Porque Ele não quer que você se fira, Ele não quer que você se magoe, Ele não quer, é do Senhor. E Ele espera que nós possamos guardar o nosso coração e ter a certeza que é Ele que cuida, que é Ele que faz o juízo. E o que depender de nós, e o que sobra para nós, é termos paz. É termos paz. Presta atenção. Ele pegou uma pedra e ele fez o que, gente? Jacó fez o que? De travesseiro. E ali ele não tinha como descansar. Ele pega essa pedra no caminho e ele faz como travesseiro. E ali mesmo ele descansou no Senhor. Por que ele descansou no Senhor? Porque o Senhor estava do lado dele. Olha que coisa. Ele não viu, não sabia. Jacó precisou passar por um processo. Deus fez promessas para ele, mas ele precisou passar por um processo. Ele precisou passar pela perda de um filho. Nessa caminhada de Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, chegou o tempo de ele parar. E é justamente em Betel. É isso mesmo. Sabe, às vezes é difícil, é cansativo, é doloroso mudar. Às vezes a gente prefere ficar no nosso jeito. Que jeito, pastor? Que jeito, pastor? Sentado na nossa cadeira, olhando o tempo passar, olhando as coisas passarem, achando que nossa vida está boa, daqui está bom, carregando dentro de si tudo aquilo que Deus não deseja que você carregue. Mas você carrega porque você tem argumentos, você carrega porque você é orgulhoso, você carrega tudo isso, sabe por quê? Porque você não tem coragem de colocar para fora, porque você não permite que Deus possa cuidar de você, porque você não permite que Deus use as pessoas para te ajudar. Sabe por quê? Porque você se acha melhor do que as pessoas. Porque você olha o pecado das pessoas, o que as pessoas fazem de errado, você olha para elas, sabe por quê? Porque você exige que elas sejam perfeitas, para que você não possa nem sequer desejar um favor para elas. Você não vai encontrar essa pessoa, a não ser Jesus. E esse mesmo Jesus constitui pessoas para te ajudar a curar, porque essas pessoas que Jesus constituiu para te ajudar a curar, também passam por cura. Agora eu vou subir as escadas, senão não. Posso ouvir um amém? Vou inventar de pular, meu Deus. É doloroso, é difícil, é. Para nós mudarmos de direção, às vezes é preciso parar e frear e fazer a minha volta. Se precisar recomeçar tudo, recomece. Não tenha medo. Se precisar recomeçar tudo, recomece. Por quê, pastor? Porque para recomeçar é preciso ter coragem para descansar no Senhor, para confiar no Senhor. Terceira coisa que eu quero ensinar para você. A primeira qual foi? Qual
foi a primeira? Vocês não estão anotando, não? Qual foi a primeira, gente? Enfrente os problemas. Qual foi a segunda? Descanse no Senhor. E a terceira agora, sonhe em Deus. Em Deus. Está aqui, ó, verso 12 assim. Ele tinha uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subindo e descendo, trabalhando. Não parava. Antes subia, antes descia. Antes subia, antes descia. Presta atenção, vou dizer para você. Você pensa que Deus não trabalha por você? Trabalha. Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus trabalha por você. Enquanto você está caminhando, está marchando, Deus está à tua frente com seus anjos. Deus está abrindo caminhos. Poderia ser muito mais difícil a tua vida. Muito mais difícil. Mas Deus cuida de nós. Olha aqui, às vezes os obstáculos que encontramos são degraus na nossa vida. Degraus sim, queridos. É preciso sonhar em meio às mudanças. Em meio aos problemas, é preciso sonhar, sonhe. Quando Jacó descansou, ele viu que Deus estava trabalhando. Tem muito crente que entra em desespero em várias situações e não consegue ver que Deus está trabalhando. Tem muitos crentes que se desesperam e não conseguem enxergar que Deus está do lado trabalhando. Em vez de ele ajudar Deus, ele atrapalha. O crente não descansa em Deus. O crente tem medo de confiar. Jacó viu que Deus estava trabalhando. Ele viu os anjos que subiam e desciam, ocupados em levar as orações e trazer as bênçãos. E isso é a prova da comunicação de Deus conosco. Sabe por que a maior dificuldade do crente é orar? Sabe por quê? Sabe por que Satanás te enche de coisas para fazer, para você não orar? Sabe por quê? Porque ele sabe que se você orar, e orar é falar com Deus, você vai ter intimidade com Deus, e tendo intimidade com Deus, portas se abrem, você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Você consegue estar sensível à palavra de Deus. Você se aproxima de Deus, torna mais amigo dele, mais íntimo com ele. E você acha que Satanás não vai lutar contra isso? Não vai tentar de todas as formas impedir que você ore, que você tenha o sacrifício de vir à casa do Senhor, de buscar a palavra, de ser curado, restaurado? Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você precisa sonhar em Deus. Quarta coisa, em meio às lutas e sem lutas, com lutas ou sem lutas, com problemas ou sem problemas, com dificuldades ou sem dificuldades. Quarta coisa, isso, quarta coisa, creia na presença de Deus. Diga o irmão do seu lado, em meio às lutas, em meio às dificuldades, e as batalhas, creia na presença de Deus. Sacode esse irmão agora, creia na presença de Deus. Não só toca não, irmão. Tem irmão que merece um tapa. Diga de novo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, creia na presença de Deus. Diga, Deus está presente. Diga, Deus está do teu lado. Deus é contigo. Deus luta as tuas guerras. Deus é contigo. Eu vou falar de novo. Deus é contigo. Vou falar outra coisa. Creia na presença de Deus. O Senhor estava ao lado dele. E o Senhor disse o quê? E o Senhor fez promessas para ele. E o Senhor rasgou
sabe, o coração deu as promessas, entregou para ele, disse para ele: olha, o que eu prometi para Abraão, para Isaac, agora é para você, serão benditas todas as nações da terra por você. Olha a transferência, olha a transformação. Jacó, eu vou te transformar. Jacó, vou mudar a tua história, eu vou mudar teu nome, eu vou mudar tudo, Jacó, porque eu vou te abençoar. Acorda para a vida, filho. Deus não vai abençoar quem não se permite ser moldado por Ele, quem não quer transformação, quem está dizendo basta, tá bom até aqui. Deus não vai agir além disso, porque você não está permitindo. Por que você fala isso, pastor? Experiência própria. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu aprendi isso, queridos, de uma forma que eu nunca imaginaria que poderia passar. E se hoje eu estou pregando isso para você, é porque eu passei, eu vivi, e eu sei o que Deus fez por mim. O Senhor Deus estava ao lado dele. Eu vou lá no texto. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor. Olha o que Deus está dizendo hoje para nós. Deus estava ao lado dele. A presença estava ao lado dele. A presença do Senhor pode estar do teu lado e você não está vendo. Sabe por quê? Porque você não se permite. Porque você não quer ser transformado. Ou então quer ser transformado sem sentir nada. Haverá dias difíceis, dias de lutas para todos nós. Mas esses dias de lutas e dias difíceis, preste atenção, vai transformar-nos em pessoas melhores. Vai nos deixar mais firmes e conscientes que Deus está conosco. Sem Deus eu não passaria pelo que eu passei. Sem Deus eu não estaria aqui pregando para você. Sem me agarrar a Deus, me abraçar a Deus, eu não estaria aqui para você. Talvez diga: pastor, o senhor sempre fala disso. Meu filho, eu tenho que falar de quê? Se eu estou aqui, glória a Deus, porque foi Ele, não foi eu, foi Ele. Foi Ele que me ajudou, foi Ele que me fez chegar onde eu cheguei, foi Ele que me fez passar pelas lutas, foi Ele que me fez atravessar, queridos, o mar. Queridos, eu estava afogado, Ele tomou a minha mão, me levantou e me fez andar por sobre as águas. Então esta é uma palavra verdadeira para você. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Sabe o que eu falava para meus filhos? Eu sempre falava assim: eu só quero ter um filho. Eu falo: não faça isso comigo. Não mate a minha descendência. Eu tenho um filho, se morrer, acabou a minha descendência. Tem alguém aqui comigo? Meu Deus, o que eu vou fechar para trás? Acabou a minha descendência. Acabou o Pereira dos Santos ou o Coelho dos Santos. Acabou, né, amor? Não. Eu quero que a minha geração, a minha descendência, depois que eu passar, continue exaltando, glorificando o nome do Senhor. Ele diz assim: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Aonde quer que você vá, Deus começa a trabalhar o quê? Uma transformação na vida de Jacó. Jacó sofre o pão que o diabo amassou na mão do seu tio Labão. Jacó tem que trabalhar 7 anos. Olha aí, Jacó enganou, agora está sendo enganado. 7 anos. Rebeca? É isso? Raquel? Obrigado. Raquel. Eu confundo esses negócios. Isaac é que é Rebeca. Jacó é Raquel. Está vendo a cabeça? Ele trabalha 7 anos por Raquel. E o que ele ganha de presente? Lia. Enganado.
Depois ele tem que trabalhar mais 7 anos. Por quem? Trabalhou 14 anos para alcançar a pessoa aqui. E depois foi trabalhar de novo, continuou trabalhando. E o sogro dele, Labão, que era seu tio, continuou enganando a ele. Ele foi sendo tratado, foi sendo amassado. Ele experimentou, queridos, tudo o que ele tinha que experimentar. Ele experimentou a dor do engano, a dor da mentira. Ele experimentou a dor de ser trapaceado. E Deus transformando. Até que um dia ele chega para Deus, assim: Deus, está vendo o que está acontecendo? Deus fala: não se preocupe, eu tenho visto o que Labão tem feito com você. Deus começa a mudar, e mais na frente Deus fala: pega tudo que você tem e volta. Lembra aqui atrás: eu te trarei de volta a esta terra. Deus leva, Deus amassa, transforma e traz de volta. Sai um enganador e volta o quê? Um homem transformado, e começa a ser conhecido como Israel. Ele foi amassado, ele foi transformado. Você precisa crer na presença de Deus. Deus está perto. Foi o que Jacó entendeu. E onde nós achamos que nada dá certo, pode ser o lugar escolhido de Deus. Aonde nós achamos que não tem nada está dando certo, nada funciona, esse pode ser o lugar que Deus escolheu para você estar. Jacó tinha uma família problemática e recebeu uma bênção para sua família. Norte, sul, leste, oeste, serão benditas todas as famílias da terra. Vou abençoar todos os povos. Aprenda uma coisa: em todos os lugares a bênção nos acompanha. Olha o que Deus diz no verso 15. Ele diz assim: eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Essa palavra entrou no meu coração. Eu enfrentei os problemas. Eu enfrentei aqueles coisas que você não possa imaginar. Mas eu creio na presença de Deus. Creia na presença de Deus, porque em todos os lugares a bênção vai te acompanhar. Muitas vezes nós é que não percebemos a presença de Deus conosco. Muitas vezes nós é que não entendemos nada. Foi naquele lugar difícil que ele recebeu a bênção. Talvez o lugar mais difícil que você esteja hoje, talvez a maior luta que você esteja passando isso hoje, seja o lugar da bênção. Seja o lugar da bênção de Deus para a tua vida. Agora você precisa permitir que Deus transforme a tua vida. Onde há trevas, a presença do Senhor vai brilhar com uma forte luz, que é muito mais forte do que as trevas. Quinto lugar, erga um altar para Deus. Em meio a tudo, em meio às lutas, às dificuldades, erga um altar para Deus. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele vai transformar você. Ali no verso 18 e 19, ele levanta uma pedra, põe ela de pé, e depois ele derrama azeite em cima para dedicá-la a Deus e dar glória a Deus, para o louvor do Senhor. Sabe qual é o grande problema do crente hoje? É porque quando ele está com um problema, ele se fecha. Quando ele está com um problema,
ele se esconde. Quando ele está com problema, ele não adora, ele não celebra. Quando ele está com problema, ele foge da presença do Senhor, de vez de correr para a presença do Senhor. Talvez você diga, pastor, o Senhor... Não, filho, eu fui correr. Todos os meus dias de sofrimento, de luta, eu fui correr para a presença do Senhor. Era na presença dele que eu encontrava descanso. Era na presença dele que eu encontrava a certeza que ele estava comigo. Ele foi me transformando, me moldando e moldando e moldando, querido. Levante um altar ao Senhor. Um altar de adoração, um altar de celebração. Por quê? Porque a presença dele está contigo. A presença dele é contigo. Talvez você nem está crendo mais. Sabe que quantos acreditam que as nossas atitudes demonstram quem nós somos? Quantos acreditam? Às vezes eu reparo a atitude na hora do louvor, na hora da palavra de alguns irmãos. Eu faço uma leitura e digo assim, meu Deus. Existe a diferença de um religioso para um homem de fé. O religioso vai para a briga. O religioso vai para a contenda. O religioso não perdoa. O religioso guarda mágoa. Mas o que anda na fé descansa no Senhor e guarda o coração. O que anda na fé celebra em meio às lutas, edifica um altar de louvor ao Senhor. A pedra que era um problema virou um travesseiro, onde descansou e viu Deus trabalhar. E depois virou um altar para o louvor de Deus. Aprenda a fazer de sua vida um altar para Deus. Transforme seus problemas em um altar para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Deixa Deus usar tudo isso para transformar a tua vida. Não se esconda do problema, não corra dos problemas, pelo contrário, enfrente. Enfrente os problemas, reconheça que tem problema, reconheça que precisa de ajuda, reconheça que tem coisas dentro de você que precisam ser solucionadas, que precisam ser resolvidas. Talvez você foi abusado quando criança, eu não sei. Talvez alguém fez algo para você há muito tempo, eu não sei se isso aconteceu ou não. Mas eu sei que você precisa enfrentar isso, porque você precisa aceitar o processo de transformação. Chega de reclamar, chega de fugir. Adore a Deus, aconteça o que acontecer. Interessante, quando eu cheguei no médico, eu disse para ele, doutor, pode perguntar tudo que o senhor quiser. Tudo que o senhor quiser. Pode me confrontar, fique à vontade, doutor. Sabe por quê, doutor? Porque eu tenho paz. E nada do que me aconteceu me fere mais. Não dói mais, não machuca mais. Pastor, mas seu filho não tem sentimento. Presta atenção, meu irmão. Eu não estou dizendo que eu não amo, eu estou dizendo que isso não me fere mais. Eu estou dizendo que isso passou, essa dor passou. Presta atenção. Eu fui moldado, eu fui ensinado, eu fui trabalhado por Deus para saber enfrentar essa situação e levantar um altar para Ele e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, eu passei. Está aqui. É a próxima prova para você. Mas se vier, eu sei que a presença do Senhor está comigo. Chega de reclamar, chega de fugir, adore a Deus. Aconteça o que acontecer, mude, recomece, faça alguma coisa. Quero concluir essa palavra dizendo, aprenda a transformar os seus problemas em motivos de oração e bênção. Deixa Deus te moldar. Transforma-se. Às vezes não vemos Deus agir, porque não paramos para ver a sua presença ativa em nossas vidas. Pode ser em meio a um problema, e Deus pode abrir as portas do céu. Acho que você não entendeu. Essa é boa. Pode ser em meio aos problemas,
Deus pode abrir as portas do céu para que você veja, Ele está trabalhando por você e com você. Fica de pé em nome de Jesus.